Você poderá até dizer: professor, eu não sei nada de inglês. Eu estudei no ensino fundamental, mas já esqueci tudo. Mas saiba que você já sabe muita coisa. Muitas palavras do inglês são parecidíssimas com as do português. E acredite, isso vai lhe ajudar muito a entender um texto. Veja esses exemplos a seguir: international, process, configuration. Essas palavras são bem parecidas com as do português. Você concorda? E sim, significam o que você está imaginando aí. International significa internacional, process significa processo e configuration significa configuração. Por enquanto tudo está fácil, não é? Nem sempre vai ser assim. Existem palavras que parecem com algumas do português, mas enganam a gente. Quer ver? Injury, data, push. Injury parece muito injúria, não é mesmo? Mas não tem nada a ver. Injury significa ferimento. Imagine se você olha para essa palavra em um manual técnico e não percebe o significado dessa palavra. Provavelmente, se fosse uma recomendação de uso de algum equipamento ou aparelho, você iria se machucar. Veja a importância dessas palavras. Em seguida, temos a palavra data. Data, olhando assim, parece data, de dia, mas não tem nada a ver. É outra pegadinha. Data significa dados. E essa última? Imagina você passeando em um shopping e encontra essa palavra na porta de uma farmácia. Qual seria a sua reação? Você puxaria ou empurraria a porta? Se você disse puxaria, saiba que você teria que dar uma porta nova para a farmácia, pois provavelmente ela quebraria. A palavra push significa empurrar. Totalmente o contrário do que você imaginou, não é? Mas não fique desanimado. Existem poucas palavras assim que enganam o nosso cérebro. Recapitulando, quando a palavra for parecida com a do português e significar exatamente o que você imaginou que fosse, ela será chamada de palavra cognata. E quando a palavra for parecida com a do português e significar outra coisa que não tem nada a ver ou que engana a gente, ela será chamada de falsa cognata. Para você entender frases em inglês, é necessário que você saiba alguns conceitos de gramática inglesa. Sim, temos que orientar os nossos estudos muito pela gramática, pois ela nos informa basicamente como escrevemos, falamos, ouvimos e lemos. A primeira coisa da gramática que precisamos entender é sobre o sujeito de uma frase. Quem seria esse sujeito? O que seria? O sujeito da frase é quem faz alguma ação na frase. Por exemplo, a máquina desligou sozinha. Quem desligou sozinha? A máquina. Então já descobrimos o sujeito. Sempre que você quiser descobrir quem é o sujeito da frase, basta você fazer essa perguntinha básica. Quem fez o quê? Veja o segundo exemplo. João está em casa com fome. Quem está em casa com fome? João. Ou seja, João é o sujeito da frase. Nem sempre o sujeito vai ser o nome de uma pessoa ou de uma coisa. Poderá também ser um pronome. Mas, professor, o que é pronome? Lá na sua apostila, vem explicando bem direitinho o que é um substantivo, um adjetivo, um verbo e um pronome. Para entender melhor, é necessário que você consulte a aula 1 no seu material de apoio. Como eu estava dizendo, os pronomes poderão ser também sujeito de uma frase. Exemplo: nós estamos cansados de trabalhar. Novamente você faz aquela perguntinha e descobre quem é o sujeito. E aí, quem é o sujeito da frase? É isso mesmo, nós. Em inglês acontecerá o mesmo, só que em inglês, obviamente. Se eu tenho Mary and John are married, quem é o sujeito da frase? Isso mesmo, Mary and John. Está muito fácil por enquanto, né? E continuará fácil mesmo. Essa disciplina não é um bicho de 7 cabeças, como você estava pensando. Não esqueça de entrar mais vezes no nosso ambiente virtual para conversar com os professores tutores de inglês instrumental, passar na tutoria de sua unidade para tirar suas dúvidas e assistir à próxima aula. Até logo!